queridos! Meus amores, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? A nossa aula hoje será a nossa primeira aula de língua portuguesa e vocês vão acompanhar, ó, com o livro Sistema Farias Brito, tá bom? O volume 3, tá certo? Vocês já devem ter recebido o volume 3. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo na unidade 5, tá? E o nome do nosso conteúdo que tem lá é Eu Sou Curioso. Eu sou curiosa. E você? É curioso? Então, não deixem de observar, abrir o seu livro, tá bom? Volume 3, na unidade 5. Aí nós temos aqui, ó, a primeira imagem que aparece aí no seu livro. Nós temos duas meninas aí observando alguma coisa que, pelo que me parece, uma borboleta. E aí, quais são as perguntas que vocês podem obter e as respostas a partir da sua curiosidade ou só observando o que essas meninas estão fazendo? Eu posso perguntar aqui, ó, o que parecem estar sentindo? O que vocês acham que elas estão sentindo quando estão observando essas borboletas? A outra pergunta, o que as meninas estão observando? A Tiane até já respondeu para vocês, não é? E onde elas estão? Meus amores, é muito comum quando a gente chega em um local diferente ou ver algo diferente, a gente ter aquela curiosidade de querer entender, de querer observar um pouco mais aquele lugar ou aquele objeto. Principalmente quando é um objeto que nos chama a atenção, tá certo? Assim como quando vocês vão a um zoológico, quando vocês vão a um parque, tá certo? Lá tem algum objeto ou algum animal que chama a sua atenção. Aí você vai observar aquele animal ou aquele objeto e tentar entender um pouco sobre ele. É aí onde surge a curiosidade. A curiosidade, meus amores, é o tema da nossa aula de hoje, tá? Nós vamos aprender um pouco por que a curiosidade é tão bom algumas vezes para o ser humano. Vamos ver como a curiosidade nos ajudou a fazer novas descobertas, a aprender coisas, tá certo? A curiosidade, quando ela é uma curiosidade que nos faz crescer, que nos faz buscar informação, ela é uma curiosidade muito positiva, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Você gosta de observar lugares e coisas diferentes? Quando você vai a algum lugar diferente, o que mais desperta a sua curiosidade? Eu quero que você pare um pouquinho, pense e olhe ao redor de tudo que está aí na sua casa ou onde você estiver assistindo a nossa aula. Será que em algum momento você parou para pensar, você teve a curiosidade em tentar entender alguma coisa que está relacionada ao ambiente que você está? Tipo, como foi construído, quando foi construído. E esse objeto, quem o inventou? Como foi que ele surgiu? Certinho? Sobre o tema dessa unidade, que é a curiosidade, sabe aquele tema que diz a curiosidade matou o gato? Nós vamos entender a diferença de bisbilhotar e de ser curioso, certinho? Então, vamos aqui, ó. A curiosidade tem sido responsável por muitos avanços científicos e tem feito com que a humanidade, né, ela possa tentar explicar alguns fenômenos naturais ou algumas coisas que aconteceram durante esse longo período, né, de crescimento da humanidade. Então, a curiosidade, ela tem ajudado o ser humano a criar expectativas, a querer entender novos fatos, novos fenômenos, tá certo? Nós também podemos dizer que na infância é um sentimento que induz a aprendizagem por meio do experimento. Ou seja, quando você é assim, criança, você tem a curiosidade de aprender a fazer, por exemplo, um slime. Quem nunca teve a curiosidade de aprender a fazer um slime em casa? Então, a partir da sua curiosidade, você vai tentar fazer aquele experimento, vai procurar entender e fazer aquilo sozinho. Então, você teve a curiosidade e colocou em prática para poder entender como é que ela é feita, beleza? Aí nós temos também que entender que a curiosidade, ela pode motivar o ser humano a refletir, ou seja, a pensar sobre o mundo em que ele vive
levantando dúvidas. Quando foi que o mundo se formou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, a curiosidade, meus amores, nos leva a vários questionamentos, a muitas perguntas. Nós também podemos ver que existe uma diferença entre ser curioso e ser bisbilhoteiro. Lembra que eu falei no início? Então, há uma diferença. Então, vou mostrar para vocês aqui o significado de curiosidade. Curiosidade é um desejo intenso de experimentar algo novo, original, algo desconhecido. Isso é curiosidade. É você querer entender algo que você ainda não experimentou, que você não conhece. Beleza? Já bisbilhotar é transmitir boatos não confirmados. Suposições é quando você, xereta ali a vida de alguém ou vê alguma coisinha errada e vai bisbilhotar, você vai curiar, como a gente costuma dizer, certo? Agora, a tia trouxe para vocês uma história de um ratinho muito curioso. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa história bem divertida e vejam o quanto que esse ratinho é curioso. Gente, vocês não têm noção da curiosidade desse ratinho. Eu trouxe ele aqui para vocês conhecerem, olhem só. Esse é o nosso ratinho curioso aqui da nossa história. Você pode também depois procurar ver esse livro, tá? Ele é coleção Contos de Maurício de Souza, tá bom? E se chama O Ratinho Curioso. Então, vamos lá. Era uma vez um ratinho muito curioso. Curioso desde que nasceu. Já veio logo perguntando: onde eu estou? Como que eu cheguei aqui? Hein? Quem sou eu? Para onde eu vou? E você? É a minha mamãe? Perguntou o ratinho para a mamãe ratazana. Naquele momento, a mamãe ratazana só precisava alimentar a sua ninhada de 8 ratinhos. Os ratinhos estavam, coitados, morrendo de fome. E a mamãe ratazana precisava alimentá-los. O ratinho curioso só queria fazer um monte de perguntas para a mamãe ratazana. Mas agora ela estava muito ocupada dando mamar à sua ninhada. Eles estavam com muita fome, tanta fome que a mamãe resolveu sair em busca de alguns queijos, algumas guloseimas. Então, o ratinho curioso aproveitou que ficou sozinho e começou a perguntar para os seus irmãos: quem são vocês? Por que vocês estão assim pelados? Os ratinhos, começaram a se aninhar, a se esfregar para poder se esquentar. O ratinho não parava de fazer um monte de perguntas. Por que vocês dormem tanto? Por que vocês ficam assim, uns em cima dos outros? Vocês não têm pelos igual a mamãe, né? O ratinho perguntou tanto, se agitou tanto, fez tanto barulho, que acabou atraindo a atenção de um gato que passava por ali. O gato, quando viu aquele monte de filhotes de ratinho, pensou: que sorte a minha! O meu almoço já está pronto. Quantos ratinhos eu vou poder comer de uma só vez? O gato foi abrindo o apetite, foi se aproximando, lambendo os beiços. Foi quando o gato prestou atenção e notou a presença do ratinho, que gesticulava, falava sozinho e dava voltas em torno dos seus irmãozinhos. O gato, que não estava com tanta fome assim, resolveu prestar atenção naquele ratinho curioso, esquisito, diferente. Mas se esse gato soubesse o que o rato estava para fazer, ele não teria feito isso. Imagina, o gato desviou a atenção do seu almoço para um ratinho curioso. E foi só o gato chegar perto do rato que o ratinho começou: quem é você? Por que você tem esse rabo tão comprido?
Porque você usa bigode. E esses risquinhos nos olhos? Machucou, é? E esse pelo todo? É seu mesmo? Ou você comprou um casaco de pele? E por que você está roncando? Você tem asma? Ou você está dormindo de olhos abertos? O gato entonteceu-se com tantas perguntas desse ratinho curioso. E quando ele ia respondendo, o rato prosseguiu. E por que você fica lambendo os beiços quando olha para os meus irmãos? O que você acha das ratazanas, que trabalham fora e têm pouco tempo para a família? Você acredita em discos voadores? E qual o melhor queijo? O suíço ou o francês? Ah, não. O gato não aguentou. Arrepiou-se, esticou-se todo e saiu correndo, entontecido, com tantas perguntas daquele ratinho. O ratinho, coitado, ficou tão sozinho, mal acreditava que ninguém lhe respondia uma só pergunta. Eram tantas as dúvidas que assolavam seus pensamentos. Definitivamente, o mundo não era como ele pensava. De repente, o ratinho sentiu uma fome daquelas, uma fome doida, avassaladora, uma fome profunda, daquelas que só se sente quando há muito tempo nasceu e ainda não viu a cara do leite. Foi nesse momento, nesse exato momento, que a mamãe ratazana retornou, com as tetas cheinhas de leite, e começou a dar mamar aos outros filhotinhos. Olha só, começou a amamentar os outros filhotinhos. Um ratinho curioso, que estava morrendo de fome, foi logo procurar um lugar também, bem quentinho, para se aconchegar junto à ninhada para poder mamar. Ele ficou ali mamando na mamãe ratazana até que ficou com a barriga bem cheinha e começou a sentir sono. Foi quando ele resolveu perguntar de novo: o que será que a gente sente tanto sono depois que mama? Meus amores, que ratinho mais curioso! Ele tem muitas perguntas, ele não parava de perguntar, até mesmo quando estava com sono. E aí, o que você achou da nossa história? Quem são as personagens dessa história? Nós temos quem? O ratinho curioso, nós temos o gatinho, né, que apareceu, temos também a mamãe ratazana. Como era esse ratinho? Ele era um ratinho o quê? Extremamente curioso. Será que ele conseguiu todas as respostas para as suas dúvidas? Será que a gente consegue todas as respostas para as nossas dúvidas? E você, mais uma vez eu pergunto, qual é a sua dúvida hoje? Pare e pense em alguma dúvida que você tem hoje e que ainda não teve resposta. Seja curioso. Curioso para aprender coisas novas, tá certo? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá bom? E eu quero que você, escreva em seu caderno uma lista de perguntas de coisas que você também faz, mas que ainda não teve respostas. Não esqueçam, tá bom? Coloque aí, façam uma lista, assim como o ratinho, seja curioso. Pergunte, tá certo? Até a próxima aula, um forte abraço. Não deixem de ir até a plataforma e observar lá a sua tarefa de casa, tá bom? Beijinhos!